Esta ferramenta vai permitir que os contribuintes comecem a se adaptar ao novo sistema. O presidente Lula também vai sancionar a lei que finaliza a regulamentação da reforma. Vamos acompanhar ao vivo esta cerimônia que começa agora aqui em Brasília. Esther Dweck, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, o senador Eduardo Braga e o deputado federal Mauro Benevides. Assiste-se agora ao vídeo institucional da Receita Federal. Consumo.tributos.gov.br. Esse é o endereço do portal de tributos sobre bens e serviços. Mais uma grande novidade que surge com a reforma tributária do consumo. A partir do dia 13 de janeiro, a plataforma vai disponibilizar as funções que foram avaliadas na fase piloto da CBS. Por 6 meses, mais de 400 empresas participaram de testes que ajudaram a desenvolver o portal. A reforma incorpora a realidade dos brasileiros, mais tecnologia, simplificação e transparência. Com ela, a tributação simplesmente acontece. O contribuinte não precisa fazer nada, além de emitir e receber seus documentos fiscais. Para acessar o portal, basta fazer login com seu gov.br. Nessa primeira etapa, estarão disponíveis as principais ferramentas para as empresas emissoras das notas fiscais. A primeira é a calculadora da tributação sobre consumo. Você pode saber na hora qual será o valor do imposto para comércio de bens ou serviços em qualquer cidade ou estado do país. O contribuinte poderá ver todo o cálculo feito pelas administrações tributárias em cima dos seus tributos. E sabe o que é melhor? Você pode também baixar a calculadora no seu computador. Outra função disponível é a apuração assistida da CBS. Nessa página você verá todas as notas fiscais de produtos que comprou e daqueles que vendeu mês a mês. O contribuinte vai saber com muito mais facilidade e clareza quando tem valores a receber, por exemplo. E se no final tiver algum imposto a pagar, pode gerar o DARF rápido e fácil. O consumidor vai saber quanto de tributo tem em cada nota de mercadoria ou de serviço que ele está consumindo. Hoje, isso não fica claro, fica ali escondido dentro do valor do produto. A partir da reforma vai estar destacado de forma transparente. Em breve, novos recursos estarão disponíveis, como o cashback para o cidadão no segundo semestre de 2026. A plataforma que hoje apresentamos foi concebida para dar suporte a um novo modelo tributário, mais simples, mais transparente e mais eficiente. É mais justiça fiscal para todos os brasileiros. Esse é o endereço do portal de tributos sobre bens e serviços. Para dar as boas-vindas, tem a palavra o diretor-presidente do SERPRO, Wilton Mota. Senhor Presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin. Senhor Presidente da Câmara dos Deputados Federais, Deputado Federal Hugo Mota. Senhor Ministro da Casa Civil, Rui Costa. Senhor Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Senhor Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Senhora Ministra do Estado do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Senhora Ministra do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Senhora Ministra do Ministério da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann. Senhor Senador Eduardo Braga. Senhor Deputado Federal Mauro Benevides. Senhor Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Dário Duriga. Senhor Secretário Especial da Receita Federal,
Robson Barreirinhas e senhor ex-secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api. Senhoras e senhores, é uma grande honra receber todos vocês aqui na Regional Brasília do SERPRO. Esta casa, que é um patrimônio do povo brasileiro, abre hoje suas portas para um momento verdadeiramente histórico para o Estado brasileiro e para o futuro do nosso país. O lançamento da reforma tributária do consumo representa uma das mais profundas transformações estruturais já realizada no sistema fiscal brasileiro. Trata-se de uma mudança que vai muito além da reorganização de tributos. Ela promove justiça social, justiça fiscal e maior transparência na relação entre o cidadão, as empresas e o Estado. Uma reforma dessa magnitude só se torna viável quando acompanhada de um ecossistema tecnológico robusto, seguro e soberano. Por isso, é fundamental destacar que toda a infraestrutura digital da reforma tributária está sendo operada em uma nuvem soberana, sob gestão do SERPRO, uma empresa 100% pública e estratégica para a soberania digital do Brasil. Essa não é apenas uma decisão técnica, é uma decisão de Estado. Garantir que dados sensíveis, estruturantes e estratégicos estejam sob gestão pública significa proteger a autonomia nacional, assegurar a integridade das informações e fortalecer a confiança da sociedade nas instituições públicas. A Receita Federal do Brasil exerce um papel central nesse novo modelo. A reforma tributária amplia significativamente sua capacidade de atuação, com ganhos expressivos no combate à evasão, na redução das desigualdades e na construção de um sistema mais justo, em que cada um contribui de acordo com a sua real capacidade econômica. Ao mesmo tempo, a consolidação de bases de dados integradas, qualificadas e confiáveis, cria condições inéditas para a tomada de decisões estratégicas pelo governo, apoiando políticas públicas e mais eficazes, baseadas em evidências e orientadas ao desenvolvimento econômico e social do país. Nada disso seria possível sem pessoas. Por isso, registro aqui meu profundo agradecimento aos servidores e servidoras da Receita Federal do Brasil e do SERPRO. A decisão, a dedicação, o profissionalismo e o compromisso dessas equipes foram determinantes para transformar um grande desafio institucional em uma entrega concreta para o Brasil. Esta reforma é fruto de competência técnica, cooperação entre instituições e, sobretudo, compromisso com o interesse público. Que este seja o início de um novo ciclo de modernização do Estado brasileiro, com mais eficiência, justiça e soberania. E como empregado de carreira com 39 anos de SERPRO, permitam-me concluir com um agradecimento especial ao presidente Lula. Ainda no início do seu mandato, o senhor tomou a decisão estratégica de retirar o SERPRO da lista de privatizações. Graças à sua visão, presidente, o Brasil preserva hoje sua capacidade de proteger dados essenciais, fortalecer políticas e garantir que a tecnologia esteja a serviço do interesse nacional e da cidadania. O SERPRO é um elo invisível que conecta o cidadão aos seus direitos, simplificando a vida de todos, dentro e fora do Brasil. Muito obrigado. Nesse instante, ouve-se o secretário especial da Receita Federal, Robson Barreirinhas.
Olá a todos, senhor presidente da República, senhor vice-presidente da República, ministro Fernando Haddad, em nome de quem cumprimento todas as ministras, ministros aqui presentes, secretário executivo, Bernard Api, todos aqui presentes, servidores do SERPRO, servidores da Receita Federal. No dia de hoje, nós concluímos a fase normativa da maior reforma tributária da história do Brasil, com a sanção do PLP 108. E, mais do que isso, inauguramos a fase de implementação da maior revolução já feita na relação entre os contribuintes brasileiros e o governo do Brasil. A plataforma tecnológica que o senhor presidente inaugura hoje eleva o Brasil a um patamar de facilidade, transparência e segurança para os cidadãos que simplesmente não existe em nenhum outro lugar do mundo. Assim como as pessoas em outros países ficam maravilhadas com a nossa declaração pré-preenchida do imposto de renda, que é motivo de orgulho da Receita Federal e para o Brasil, todos ficarão ainda mais impressionados com esse novo sistema da tributação sobre o consumo. Na semana passada, o senhor presidente sancionou a Lei Complementar 225, que endureceu as regras contra os devedores contumazes e, ao mesmo tempo, modificou totalmente a relação com os bons contribuintes. Veja só, senhor presidente, a partir da Lei Complementar 225, nós finalmente separamos o joio do trigo. A legislação brasileira sempre foi muito injusta, porque ela era muito leve para os maus contribuintes e muito dura com os bons contribuintes. Isso tudo está mudando no seu governo, senhor presidente. Organizações criminosas, bandidos que se utilizam de empresas e fundos no Brasil e no exterior para lavar dinheiro, para ocultar patrimônio e financiar o crime, já estão sendo tratados duramente como criminosos que são. Este é o joio, mas não basta ser duro com o joio, é preciso cuidar dos bons contribuintes. Não basta alcançarmos os devedores contumazes, é preciso mudar a relação com os bons contribuintes, facilitar a vida do empresário brasileiro. Hoje, presidente, é o dia dos bons contribuintes. O evento de hoje é para eles e elas. Aqueles que cumprem suas obrigações, que têm um bom histórico fiscal, agora passam a ter o direito à orientação, à segurança, a um tratamento justo. Essa é uma mudança estrutural, histórica, que finalmente torna o fisco brasileiro orientador, parceiro dos bons contribuintes. E essa lógica de orientação, de parceria com os contribuintes, que o senhor estabeleceu ao sancionar a Lei Complementar 225, hoje é aplicada de forma concreta nesse sistema, nessa plataforma que nós estamos inaugurando. Como é que funcionou até hoje a tributação sobre o consumo? Uma empreendedora que possui uma lojinha, ela tinha que emitir sua nota fiscal e, além disso, tinha que fazer várias declarações complexas para a União, para os estados e para os municípios, e morrendo de medo de cometer algum engano, algum erro. Até porque hoje a legislação é muito complexa. Cada estado brasileiro tem a sua legislação de ICMS, cada município brasileiro tem a sua legislação de ISS. É muito fácil cometer algum tipo de erro. Com a reforma tributária, nós passamos a ter uma única legislação para o Brasil todo. E com o sistema que inauguramos hoje, os erros de preenchimento de documentos fiscais serão praticamente eliminados. As declarações só pelo contribuinte serão praticamente eliminadas. O sistema já fornece ao contribuinte brasileiro a calculadora oficial da Receita Federal, que poderá ser acoplada aos sistemas da empresa. O empresário não precisa se preocupar, não precisa tentar adivinhar qual é o entendimento da Receita Federal. O sistema dele, do empresário, que emite as notas fiscais, vai estar totalmente alinhado ao sistema da Receita. E, mesmo assim, se mesmo com essa cooperação toda, se o contribuinte cometer algum erro de preenchimento da nota fiscal, o sistema vai avisar, vai sempre orientar o bom contribuinte, o contribuinte brasileiro, dando oportunidade para a correção. Como todas as notas fiscais são ligadas a essa nossa plataforma, o próprio sistema vai preparar as declarações para o contribuinte, como se fosse a declaração pré-preenchida do imposto de renda. O contribuinte só precisará conferir. É a chamada apuração assistida. Algo que estamos inaugurando aqui no Brasil e já estamos quase que exportando, nós já temos consulta de outro país em relação a essa inovação. Isso vai facilitar muito a vida do empresário, vai baratear custos de manutenção de sistemas, vai diminuir o custo com processos, com litígios que serão fortemente reduzidos. O empresário vai poder se preocupar com o que realmente interessa,
produzir os seus produtos, comercializar as suas mercadorias, tratar bem os seus clientes, gerando mais empregos, mais riqueza para o país. Além dessa facilidade na emissão dos documentos fiscais, essa plataforma permitirá, em alguns poucos cliques, em um só site, que os contribuintes confiram todos os documentos que emitiram, todas as suas vendas, todos os serviços prestados, valores, todos os documentos fiscais que foram emitidos para ele pelos seus fornecedores, os valores dos tributos que já foram recolhidos pelos fornecedores, eventual restituição que o empresário tenha direito, ou o valor do tributo que precisará ser recolhido, sem nenhuma burocracia, sem nenhuma surpresa, sem formulários, sem filas, sem requerimentos, sem ter que ir em nenhuma repartição. Basta entrar no site, na plataforma que está sendo inaugurado hoje. E mais, o consumidor de baixa renda também vai poder, nesta mesma plataforma, consultar e acompanhar a devolução dos tributos, que é essa grande novidade também da reforma tributária. As pessoas de baixa renda, que estão no Cade Único, com renda familiar de até meio salário mínimo, por pessoa da família, vão receber de volta parte dos tributos. 100% no caso de determinados serviços essenciais, aí, como esgotamento sanitário, água, luz, comunicação. Vão receber o dinheiro automaticamente em uma conta na Caixa Econômica Federal a partir de 2027. Isso tudo é justiça fiscal que anda de mãos dadas, que é inseparável da justiça social. Em torno de 500 servidores, presidente, da Receita Federal e do SERPRO se dedicaram e continuam se dedicando a esse nosso projeto, ao desenvolvimento desse sistema. A eles, os servidores aqui do SERPRO, os servidores da Receita Federal, nosso profundo agradecimento. Nós precisamos continuar, inclusive, com esse desenvolvimento, temos muita coisa pela frente, mas nos tranquiliza saber da dedicação de servidores públicos que trabalharam dia, noite, feriados, final de semana, para entregar esse grande produto para a população brasileira. Mais de 400 empresas participaram do projeto piloto, que durou 6 meses, para testar esse sistema, entre elas empresas estatais, como a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. Um sistema que já é o mais poderoso da América Latina e um dos mais poderosos do mundo em capacidade de processamento, capaz de processar 20 mil transações por segundo, 500 bilhões de transações considerados eventos fiscais, financeiros de apuração por ano, 70 bilhões de registros de operação de consumo por ano. Tudo isso, repito, para tornar a vida dos brasileiros mais simples, impulsionar a economia, o emprego e tornar a tributação brasileira mais justa. A complexidade está toda do lado de cá, aqui no SERPRO, na Receita Federal, para que o cidadão brasileiro, do lado de lá, o empresário brasileiro, não tenha que se preocupar com a tributação. Senhor presidente, senhores ministros, o Brasil agradece a você por esse legado, e todos nós estamos muito orgulhosos e agradecidos por fazermos parte dessa história. Parabéns a todos os brasileiros, parabéns a este governo. Pronuncia-se agora o relator do projeto de lei complementar número 108 de 2024, na Câmara dos Deputados, o deputado federal Mauro Benevides. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente da República, que conduziu nesses últimos 3 anos com muita responsabilidade o governo brasileiro e com certeza o fará durante 2026. Meu caro vice-presidente Geraldo Alckmin, a quem eu tenho convivido mais proximamente, que tem conduzido a política industrial e desenvolvimento com aprumo e acerto inexcedíveis, vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros aqui presentes, ministro Rui Costa, aliás, todos os ministros, mas, em especial, queria saudar a 2 especificamente. Primeiro, a minha colega de Câmara dos Deputados, a ministra Gleisi Hoffmann, que está aqui, que com certeza estará conosco sempre nesse momento, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem, ao longo desse ano, senhor presidente, nós convivemos reiteradas vezes sobre modificações que deveriam ser feitas no sistema tributário brasileiro e aproveitar o seu nome, de cumprimentar a toda a equipe. Aliás, o Barreirinha já falou
Quero cumprimentar o Dario Durigan, que também participou conosco, Bernardo Api, que durante o dia a dia sempre esteve conosco, portanto, participando das modificações. Quero abraçar, enfim, a equipe, além do Api, o João, o Procópio, enfim, a todos que aqui afluíram hoje, meu caro secretário do Tesouro, Seron, que também está conosco, e também aqui vários secretários de Estado da Fazenda. Quero saudar a todos eles em nome do secretário da Fazenda do Ceará, secretário Fabrício, que aqui está conosco. Mas, em especial, eu queria saudar o presidente, meu caro senador Eduardo Braga, que divide comigo lá no Senado a responsabilidade de relatar o PLP 108, mas, em especial, eu queria realmente cumprimentar, além de toda a equipe do Ministério da Fazenda, dizer da importância de saudar o presidente da Câmara dos Deputados, presidente Hugo Mota. Quero agradecer publicamente a confiança depositada no meu relatório, os deputados, os líderes de partidos, os deputados que aqui estão, deputado Otaí, deputado Reginaldo, deputada Camila, deputado Lindbergh, muito obrigado, portanto, publicamente, pela confiança que sempre consistiram em mim, fazer chegar nesse momento hoje tão importante para o Brasil. A reforma tributária, é verdade, meu caro presidente do SERPRO, Wilton, que o SERPRO tem feito um trabalho extraordinário para poder agir a todas as mudanças, inclusive o split payment, que vai chegar, digo melhor, ao ponto de todas as empresas, como a pessoa física, já tem a declaração pré-preenchida, a empresa brasileira vai ter a oportunidade de receber também a sua declaração de final de ano, ou trimestral, ou o que quer que seja, pré-preenchido. Isso é um avanço extraordinário para o Brasil em relação ao mundo, o que demonstra por si só a potência desse sistema que aí está colocado. São mais ou menos 30 itens, senhor presidente, mas eu gostaria de destacar somente 7, que eu acho que é importante, didático, para o Brasil e para as pessoas que estão acompanhando. Do 108, está estabelecido o Comitê Gestor, que é o que Vossa Excelência vai assinar, vai sancionar hoje, Comitê Gestor que vai ter a responsabilidade de conduzir todas as transformações e interpretações da nova legislação que está sendo colocada do nosso país. E a ele, inclusive, vai caber, seja no Comitê de Apuração de Autos de Infração do IBS ou da CBS, ele que vai ser realmente o harmonizador das interpretações diferenciadas que poderão existir no futuro que aí está. Segundo ponto, senhor presidente, senhor vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Fernando Haddad, a não cumulatividade plena. O que é isso? No Brasil, todo imposto que for pago na cadeia anterior da produção de bens ou serviços, ele estará creditado quando você for apurar o valor do imposto a pagar. Gente, vocês não imaginam o ganho, sobretudo a indústria brasileira, que vai ter uma diminuição de carga tributária. Ela é muito importante que a gente pudesse realçar nesse exato momento. Terceiro ponto que eu acho importante, e eu acho que o empresariado brasileiro precisa conhecer, investimento. O investimento no Brasil pagará 0 de imposto sobre consumo. Eu acho que 3 ou 4 países no mundo vão ter essa característica que nós teremos, senhor presidente, a característica de pagar 0 de tributo, que significa que a empresa brasileira poderá produzir com custo menor, poderá produzir, inclusive, aumentando o produto interno bruto brasileiro, gerando mais emprego, que é uma das funções também da reforma tributária que nós estamos relatando aqui nesse exato momento. O setor exportador, eu conversei já com uns 8 ou 9, eles não têm ainda ideia do tamanho, da competitividade que eles vão ter, meu caro ministro Marinho, minha cara ministra, outros ministros aqui presentes. Seguinte, hoje, quando o exportador exporta um produto para fora, ele não paga o ICMS, mas ele está pagando o imposto dos insumos que ele está comprando, e ele não pode se creditar. Os fiscos estaduais, e eu que fui secretário da Fazenda há 12 anos, sei o que é isso, eles não autorizam vender a terceiros, apesar da legislação permitir. Pois bem, olha só a mudança profunda que está sendo feita nessa reforma tributária. Ele vai poder, o empresário, apresentar ao comitê gestor aqueles créditos que estão na sua contabilidade,
E o comitê gestor terá 60 dias, colocamos prazo na reforma, 60 dias para analisar e 15 dias para pagar, porque coisa difícil é dinheiro de receber de volta do fisco brasileiro, senhor presidente, é muito difícil você receber isso, portanto, é muito importante. Quinto ponto, para terminar, gostaria de destacar o imposto, como já disse aqui, a transparência já foi dito, tanto pelo presidente do CEPRO como o presidente Barreirinhas, o imposto passará a ser por fora e não por dentro. O brasileiro ele não sabe calcular o imposto. Se você comprar uma camisa por R$100 e a alíquota do ICMS for 20, não é 20% de 100, não, que é o que todos nós achamos que é. Aqui no Brasil é imposto sobre imposto, é 20% sobre 120, 4 pontos percentuais a mais do que nós pagamos para poder realmente, quando for comparar cargas tributárias, nós precisamos conhecer da realidade o que está acontecendo nesse exato momento. Penúltimo ponto, a unificação, também já foi lembrado. Senhor presidente, são 5.567 legislações de ISS, 27 legislações de ICMS, legislação do PIS e do COFINS, além do IPI. Nós vamos ter no Brasil uma única legislação no país. Não interessa se a empresa está trabalhando em São Paulo, ou se vai trabalhar em Minas Gerais, ou se vai trabalhar no meu querido estado do Ceará. Não interessa, será a mesma legislação, diminuindo custos de advogado, custos de contadores, o que quer que seja, portanto, será mais fácil empreender no Brasil, que é o que todos nós desejamos. E ponto final, já me perguntaram várias vezes, microempresas em nada está sendo afetada, a não ser que ela deseje. Ela poderá vir para o sistema de débito e crédito e, obviamente, continuará pagando sob faturamento. Portanto, os milhões de microempresas no Brasil, seja ela o MEI, a microempresa ou a empresa de pequeno porte, todas elas estarão preservadas dentro da estrutura tributária brasileira. Por fim, senhor presidente, apesar de ser uma reforma de Estado, precisava ser uma reforma política. Precisou o Congresso Nacional ter a coragem de poder caminhar com essa nova estrutura e o senhor também ter a coragem, o despreendimento de poder chancelar um projeto de lei complementar dessa envergadura que está sendo hoje dedicado a todo o país. Muito obrigado a todos vocês. Faz uso da palavra o relator do projeto de lei complementar número 108 de 2024, no Senado Federal, senador Eduardo Braga. Meu caro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, meu caro vice-presidente Geraldo Alckmin, ministro Rui Costa da Casa Civil, meu amigo presidente da Câmara dos Deputados, nosso deputado Hugo Mota, na pessoa de quem eu quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes e a todos os parlamentares representando, portanto, o Congresso Nacional. Quero cumprimentar a minha querida ministra Simone Tebet, a alegria de poder estar consigo neste dia, minha querida ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, relator Mauro Benevides, meu querido ministro Fernando Haddad. Presidente, eu comecei como relator da emenda constitucional da reforma tributária 3 anos atrás. Passei pelo IP 68 e agora o 108. Finalmente, a reforma tributária, depois de 4 décadas, está aprovada. E, finalmente, presidente, o povo terá simplificação, transparência, neutralidade, garantia de que não haverá aumento da carga tributária e, acima de tudo, a redução do custo Brasil. Segurança jurídica, aumento de investimentos, aumento de geração de emprego e renda, e, no médio e no longo prazo, nós teremos, sem dúvida nenhuma,
redução da carga tributária. O imposto sobre consumo não é um imposto que faz justiça tributária do ponto de vista social. Raramente ele faz. Na democracia, e é a primeira reforma tributária da nossa República em regime democrático, e somente nela foi possível criar inovações como o cashback, que faz com que a regressividade seja possível para os mais pobres. E nós estamos, ao apertar o botão no dia de hoje, presidente, dando início a essa nova era. Portanto, aquilo que muitos achavam impossível, outros tantos torciam para que não acontecesse, com diálogo, com a capacidade que Vossa Excelência tem e que o ministro Fernando Haddad teve junto com Bernardo Api e com os companheiros do Ministério da Fazenda, de dialogar com a sociedade brasileira, com o Congresso Nacional, hoje podemos entregar ao povo brasileiro a nossa tão aguardada, sonhada e esperada reforma tributária. Que Deus abençoe o povo brasileiro e que nós possamos fazer justiça, gerar emprego e renda, de forma a termos um voo de águia e não mais um voo de galinha. Que nós possamos, portanto, ter um crescimento sustentável, duradouro, que faça com que o Brasil diminua as desigualdades e aumente a prosperidade do nosso povo. Muito obrigado. Neste instante, ouve-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, vice-presidente Alckmin, queridos companheiros de ministério, Gleisi Hoffmann, Simone Tebet, Rui Costa, Luiz Marinho, Esther Dweck, queria cumprimentar os relatores na Câmara e no Senado, deputado Eduardo Braga, senador Eduardo Braga, deputado Mauro Benevides, senhoras e senhores. Bom, primeiro eu queria fazer uma referência ao dia de hoje, 13 de janeiro, porque 21 anos atrás, o presidente estava sancionando a lei do ProUni. Esse dia sempre ficou marcado na minha memória, porque o ProUni é uma boa lembrança de um projeto que deu muito certo, e eu quero crer que esse projeto, sancionado 13 de janeiro agora de 2026, terá um destino ainda melhor, por tudo que foi relatado aqui pelo Mauro, pelo Eduardo, pelo Barreirinhas, do que significa, na prática, essa reforma tributária. É muito difícil, em poucas palavras, nós darmos a quem nos ouve nesse momento a dimensão do que vai acontecer. É muito grande o que vai acontecer. Nós estamos falando de um sistema operacional que vai ter todas as informações sigilosas do país armazenadas num data center absolutamente seguro, que é o SERPRO, absolutamente seguro, que guarda todas as nossas informações fiscais no que diz respeito ao imposto de renda. E, com o mesmo zelo, fará agora em relação à emissão de notas por parte dos prestadores de serviço e dos fornecedores de bens. Isso vai nos permitir ter uma radiografia completa da economia brasileira, total da economia brasileira. O que está acontecendo com o desenvolvimento local de cada cidade? O que está acontecendo com isso online, em tempo real? O que está acontecendo com o preço das mercadorias? O que está acontecendo com o recolhimento de tributos? Qual que seria a alteração se uma alíquota ou outra for alterada? Se o Congresso amanhã nos pedir uma simulação sobre alguma alteração na legislação, nós vamos poder entregar um relatório, Dario, de tudo o que está acontecendo. E quando eu me lembro quando eu liguei para o Bernardo Api, depois de tê-lo visitado em 2018, no CECIF. O CECIF foi quem elaborou as linhas mestras do que é o IVA brasileiro a partir de agora,
com a sanção e a partir de 1º de janeiro de 2027, quando ele é totalmente operacional e obrigatório. E quando o Bernardo Api e o Nelson Machado me apresentaram, quando eu coordenava o programa de governo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018, a quem eu vim, infelizmente, a substituir, porque ele foi ceifado dos seus direitos políticos, eu disse para o Api, eu acho que isso aqui vai funcionar. Essa reforma vai funcionar. E nós adotamos o princípio dessa reforma tributária do IVA como um princípio daquele plano de governo. Infelizmente, quem ganhou a eleição em 2018, talvez tenha sido o único que não se sensibilizou com aquela proposta, talvez por total desconhecimento, ou porque tinha um ministro da Economia que tinha outras pretensões, né, de tributação, ao invés dessa que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Quando eu dei a minha primeira entrevista, já sabendo que o Api ia colaborar conosco como secretário extraordinário da reforma tributária, ou seja, uma secretaria que começa e termina um trabalho e depois se extingue. Aliás, ele brincou comigo que ele nem pediu demissão, nem foi demitido. Ele foi extinto, o Bernardo Api, porque foi tão bem sucedido o trabalho dele que a secretaria que ele liderou não se faz mais necessária. E agora a Receita Federal, com a liderança firme do Barreirinhas, absorve todo o trabalho realizado de comum acordo entre SERPRO, Receita Federal e Secretaria Extraordinária. Agora tudo fica muito concentrado na Receita Federal, com as parcerias corriqueiras com PGFN, SERPRO e assim por diante. Mas, na minha primeira entrevista, eu falei, respondendo à pergunta, qual é as suas prioridades? Eu falei, nós vamos fazer a reforma tributária. Aquilo foi um banho de água fria nos chamados mercados. Quer dizer que, ao invés de cortar direitos trabalhistas, de cortar direitos sociais, de encolher o orçamento, de encolher o Estado, de vender empresa estatal, o ministro anuncia que vai fazer uma reforma tributária que já foi tentada 10 vezes e não foi bem-sucedida. Eu ouvi até de colegas dizendo, você está contratando um desgaste para o governo, porque só o governo Lula tentou 2 vezes fazer a reforma tributária, vai ser o 3º fracasso de um mesmo presidente. E eu estava muito tranquilo de que essa reforma ia ser aprovada. Estava muito seguro de que o país estava maduro para dar esse passo, que é gigantesco, e que envolve uma operação... Bom, nós estamos trabalhando na preparação dela há 3 anos. Faz 3 anos que nós estamos preparando a reforma tributária, com uma emenda constitucional e 2 leis complementares. Fora esse trabalho magnífico que o SERPRO está fazendo, essa empresa incrível, que dá assistência para o Ministério da Fazenda, com muita competência, e que apresentou agora para o presidente um sistema operacional inacreditável. Eu mesmo, quando acompanhava com o Barreirinhas e com o Dario, o que estava se montando, eu dizia, mas, meu Deus, você vai dar tempo de colocar isso no ar? Será que isso entra em operação com a escala pretendida? E o nosso sistema tributário, eu não tenho dúvida em afirmar, hoje ele é considerado pelo Banco Mundial um dos 10 piores do mundo, de 190 países avaliados. O Banco Mundial avaliou 190 sistemas tributários. Nós ficamos na posição de 184. Essa é a situação do último relatório do Banco Mundial. Eu não tenho dúvida, e aqui dava um depoimento a alguns secretários de Estado que foram ao Canadá visitar o que tem de mais avançado em termos de sistema operacional e voltaram ao Brasil e disseram, o nosso vai ser melhor. Então, nós vamos sair da lanterninha e vamos pular muitos degraus, e eu acho que nós vamos poder estar entre os 10 melhores do mundo a hora que essa reforma estiver totalmente concluída. A transformação da União é quase imediata. No caso dos estados, os governadores pediram um prazo para fazer uma transição em virtude de benefícios fiscais existentes e que vão fazendo um phase-out até 2032. Mas a mudança no investimento, nas exportações, isso que
o senador Eduardo Braga mencionou, é uma das primeiras reformas tributárias sobre consumo que tem pretensão de ter progressividade, porque o pobre recebe cashback sobre um conjunto expressivo de bens tributados, mas que ele não vai pagar imposto. Além de uma cesta básica muito mais generosa, com proteína animal, e de uma cesta de medicamentos essenciais que também não serão tributados. Ela muda muito significativamente a vida dos brasileiros, em geral, e de quem empreende em particular. Dezenas e dezenas de pessoas hoje estão envoltas a tarefas burocráticas que não agregam produtividade à economia, muito pelo contrário, que são reflexo da improdutividade da economia brasileira. Essas pessoas, ao invés de estarem produzindo bens e serviços, estão em atividades meio, que são artificialmente criadas pelo próprio Estado brasileiro, que não buscou eficiência. O que nós estamos fazendo aqui é liberando energia criativa para que esse país volte a crescer com sustentabilidade. Nós já estamos crescendo o dobro da média do período anterior à posse do presidente Lula, e podemos voltar a crescer mais. Eu comecei falando de educação, porque hoje é o dia do ProUni, vou terminar falando de educação. Nós sempre, olhando o censo da educação superior, nós sempre estreamos o fato de que, das profissões mais procuradas no Brasil, a de advogado figurava entre as primeiras. É bom ter advogado, mas o Brasil tem muito advogado porque tem muito litígio. E 40% dos litígios dizem respeito a tributos. Ou seja, o Brasil vive um inferno do ponto de vista tributário. Nós, em 2009, se eu não estou enganado, nós comemoramos a primeira vez na história em que nós formamos mais engenheiros do que advogados. E essa realidade que deveria permanecer foi alterada novamente. E o número de engenheiros formados voltou a decrescer frente a de administradores e advogados. Essa reforma tributária é para a gente voltar a sonhar. Não é que nada contra advogado, eu sou advogado, inscrito na Ordem dos Advogados, não estou fazendo propaganda contra. Mas o Brasil precisa se voltar para o aumento da produtividade, para o aumento da competitividade, para olhar para o mundo como um lugar disposto a comprar produtos brasileiros. E nós, dispostos a vender no Brasil e para o mundo a boa qualidade dos produtos fabricados aqui, com a competência e o talento dos brasileiros e das brasileiras. Então, eu quero crer que nós estamos dando um passo essencial para ver esse Brasil voltar a brilhar. O Brasil da criatividade, o Brasil da produtividade. A gente alocar as pessoas para aquilo que mais interessa, que é a geração de bem-estar. O nosso sistema tributário atual, ele gera mal-estar. Nós temos que mudar isso. E o presidente Lula, ao sancionar essa terceira etapa, se contarmos a PEC, essa terceira etapa da reforma tributária, vai concluir um dos maiores feitos da economia brasileira. Muito obrigado. Tem a palavra o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, excelentíssimo senhor ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad, em nome de quem cumprimento os demais ministros, quero aqui saudar de forma especial a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, cumprimentar o deputado federal Mauro Benevides, que foi o relator deste importante projeto na Câmara dos Deputados, cumprimentar o senador Eduardo Braga, que no Senado Federal também pôde relatar praticamente todos os projetos ligados à reforma tributária no Senado da República, cumprimentar Dario Durigan, secretário executivo do Ministério da Fazenda, cumprimentar Robson Barreirinhas, o secretário especial da Receita Federal,
cumprimentar o senhor Wilton Mota, diretor-presidente do SERPRO, em nome de quem cumprimento todos os funcionários e o corpo diretor aqui desta importante instituição. Cumprimentar o senhor Flávio César Oliveira, que é o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, e aqui cumprimentar também de forma especial o Bernard Api, que tão bem ajudou no governo a conduzir essa matéria tão importante para o nosso país. Quero ainda cumprimentar os meus colegas aqui presentes, o líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, cumprimentar a deputada Camila Jara, o deputado Odair Cunha, o deputado Reginaldo Lopes, que também atuou fortemente na condução da reforma tributária, imprensa aqui presente, secretários de Estado, sintam-se todos cumprimentados. Estou muito honrado em poder participar nesta tarde de um momento que materializa um dos maiores esforços coletivos da história recente do Parlamento brasileiro. Durante décadas, o Brasil conviveu com um sistema tributário complexo que freava o nosso desenvolvimento. Hoje, ao lançarmos a plataforma digital da reforma tributária e após testemunharmos a sanção do projeto de lei complementar número 108 de 2024, nós estamos inaugurando uma nova era de cidadania fiscal e desenvolvimento econômico. O papel do Legislativo foi o de construir os consensos necessários para entregar o texto da reforma. Contudo, a lei por si só é uma carta de intenções se não houver ferramentas que a tornem real na vida das pessoas. O que vemos aqui, fruto da parceria de excelência entre a Receita Federal e o SERPRO, é a tecnologia servindo a democracia. Esse portal é, antes de tudo, um instrumento de diálogo. A transparência é o pilar central dessa nova fase, ao permitir que o contribuinte acesse funcionalidades como a calculadora de tributos, a apuração assistida e a declaração pré-preenchida, o Estado brasileiro diz ao cidadão: nós respeitamos o seu tempo e o seu esforço. O monitoramento em tempo real de valores a pagar e de créditos a receber não é apenas uma facilidade contábil, é a garantia de segurança jurídica e previsibilidade para quem produz e gera emprego neste país. Os números impressionam. Saber que essa plataforma foi projetada para suportar um volume de dados até 150 vezes maior que o do Pix nos dá a dimensão exata do salto tecnológico que o Brasil está dando. Estamos diante da maior infraestrutura digital tributária já construída em nossa nação, capaz de processar 200 milhões de operações por dia. Hoje, também celebramos a sanção da lei complementar que cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Com mais esse passo, estamos no caminho de garantir que a arrecadação e a distribuição dos recursos ocorram de forma justa, técnica e federativa. A Câmara dos Deputados orgulha-se de ter dado a celeridade e a profundidade necessárias a esse debate, entregando à sociedade uma regulamentação que moderniza o nosso Estado. Senhoras e senhores, esse portal elucida questões, simplifica obrigações e aproxima o governo da nossa sociedade. A reforma tributária deixa de ser um conceito econômico abstrato e passa a estar na palma da mão do brasileiro, na tela do computador do empreendedor. O Brasil que queremos, mais eficiente, mais justo e mais transparente, começa a se desenhar com ações concretas como essas. O Parlamento continuará vigilante e parceiro nas pautas que impulsionam o Brasil para o futuro. Muito obrigado. Faz uso da palavra o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula, presidente Hugo Mota,
ministros Fernando Haddad, Simone Tebet, Gleisi Hoffmann, Rui Costa, Luiz Marinho, Esther Dweck, nossos relatores, senador Eduardo Braga, deputado Mauro Benevides, nosso Dario Durigan, Barreirinhas, o Bernard, Reforma Tributária API, nosso anfitrião aqui, do presidente do SERPO, Wilton Mota, nossos deputados federais, amigas e amigos, uma palavra telegráfica. Mas reforçar aqui, exemplificar o que disse o Fernando Haddad. Há 2 anos, presidente, eu fui visitar uma indústria em São Paulo, uma indústria de bebidas, uma grande indústria. E aí, visitando a fábrica, passava dentro da fábrica aqueles tanques enormes de fermentação, de levedo. E interessante a visita, porque ao final de visitar a fábrica, você põe um copo embaixo de uma torneira daqueles tanques e sai uma original geladinha, né? E aí entramos num salão lotado de pessoas. Aí eu perguntei ao diretor da fábrica, nossa, quanta gente? Falei, doutor Geraldo, é só para pagar impostos. Todo esse pessoal que está aqui, é só para pagar impostos. Nós vendemos para o Brasil inteiro, 27 estados. Cada um tem uma lei diferente, dezenas de leis estaduais, municipais, alíquotas diferentes, um labirinto tributário. Então, essa é uma reforma histórica, porque ela traz eficiência econômica, ela simplifica, 5 impostos vira um IVA dual. Há um estudo do IPEA, Simone, que mostra que em 15 anos a reforma tributária pode fazer o PIB brasileiro crescer a mais 12%. Os investimentos, 14% a mais, e as exportações, 17% a mais. Então, ela traz eficiência econômica, desenvolvimento para o país. O poder de tributar não pode ser um poder para destruir, ele deve ser um poder para instruir e construir. E essa mudança histórica vai trazer desenvolvimento, investimento para o nosso país e crescimento da economia. E queria destacar, Haddad, a outra reforma do imposto de renda, histórica também, fazendo justiça social, e a outra lei do devedor contumaz, que premia o bom contribuinte e evita que se faça da sonegação uma atividade criminosa para ganhar dinheiro. E quero, ao encerrar, presidente, destacar o diálogo republicano, a sua liderança num diálogo com a Câmara, com o Senado Federal, para que hoje seja sancionada a nova lei. Parabéns, desenvolvimento. Neste momento, o presidente da República assina, com vetos, a sanção do projeto de lei complementar número 108 de 2024. O PLP 108 de 2024 é o segundo projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária do consumo, aprovada pelo Congresso Nacional. Também institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, com a participação de estados, municípios e do Distrito Federal, para gerir de forma compartilhada o imposto sobre bens e serviços. O comitê é um marco da cooperação federativa que surge com a reforma tributária do consumo, em prol de mais transparência, simplificação e justiça tributária.
Você está acompanhando ao vivo a cerimônia de lançamento do portal da reforma tributária, com a presença do presidente Lula, uma plataforma disponibilizada pela Receita. Senhoras e senhores, Vamos com acompanhar. a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu primeiro quero pedir permissão para o pessoal que está na parte de cima desse evento, para não precisar ler a nominata, porque todo mundo já leu o nome de todo mundo. E todo mundo aqui já sabe que vai ser candidato a alguma coisa. E segundo, também eu não vou ler o meu discurso. Porque toda vez que eu trago um discurso por escrito e tem muita gente que fala na minha frente, a tendência natural é as pessoas falarem por parte do que está escrito. O discurso do Barreirinha, sabe, disse quase tudo que nós precisaríamos saber. O discurso dos dois relatores disse quase tudo que a gente precisava saber. E o discurso do Haddad disse o que o Brasil precisava saber. Então, pergunto eu, depois da fala, sabe, muito curta do Alckmin, o que fazer? Bem, agradecer. Agradecer o momento histórico que nós estamos vivendo. Não é um momento qualquer. Eu só queria lembrar a esse país que quando nós tomamos posse a primeira vez em 2003, eu fiz um discurso muito singelo, porque normalmente as pessoas esperam um discurso agressivo das pessoas que falam que vão prender todo mundo, que vai prender tudo que é corrupto, que vai prender tudo, não se dá conta, que vai... Eu disse apenas o seguinte: se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro e toda brasileira estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já terei realizado a obra da minha vida. Bem, dito isso, nós conseguimos acabar com a fome em 2014, reconhecido pela FAO, e quando voltamos em 2023, nós tínhamos voltado a ter 33 milhões de pessoas passando fome outra vez. E conseguimos este ano, antes de completar 3 anos de governo, a ONU retirar o Brasil outra vez do mapa da fome. Então, nós conseguimos uma proeza de tirar uma coisa muito ruim, porque quem é nordestino sabe o que era a fome. No norte de Minas também se sabe o que é a fome. Se sabe o que eram as famosas frentes de trabalho, que não gerava nem salário e nem trabalho. Era apenas um processo de justificar, sabe, para o restante do país que alguma coisa estava sendo feita. Eu passei parte da minha vida fazendo campanha contra o FMI e contra a década perdida, que era a década do Brasil. E tive a felicidade de fazer parte e de ser o presidente da República quando a gente acabou com a dívida com o FMI, pagamos o FMI, juntamos 370 bilhões de dólares de reserva e passamos a ser credor do FMI. Agora, nós voltamos ao governo e eu dizia claramente o seguinte: esse país precisa garantir à sua sociedade algumas coisas que são sagradas para que uns confiem nos outros. Primeiro, a gente tem que apresentar essa sociedade estabilidade jurídica. Segundo, a gente tem que garantir a essa sociedade estabilidade econômica. Terceiro, a gente tem que garantir à sociedade estabilidade fiscal. A gente tem que garantir a estabilidade social. E a gente tem que garantir previsibilidade nesse país. Isso só é possível ser feito quando a gente aprende a conviver democraticamente na diversidade.
Ninguém tem que ser do mesmo sexo. Ninguém tem que ser da mesma cor. Ninguém tem que ser do mesmo time. Ninguém tem que ser da mesma religião. Nós precisamos apenas nos comportar como seres humanos civilizados, entendendo que o outro tem tanto direito quanto eu tenho e aprendermos a conviver, cada um com aquilo que é seu. E nós conseguimos fazer essa reforma tributária exatamente por isso. Eu lembro que nós tentamos fazer uma reforma tributária em 2007. Eu lembro que nós tínhamos feito reuniões com 27 governadores, era o Serra governador de São Paulo. 27 governadores concordaram com a reforma tributária. Nós fizemos reunião com todos os líderes do Congresso Nacional que concordaram com a reforma tributária. Fizemos reunião com todas as federações de empresários do Brasil que concordaram com a reforma tributária. Fizemos reuniões com as centrais sindicais que concordaram com a reforma tributária. E quando ela chegou no Congresso Nacional, alguma coisa obscura não permitiu que a reforma tributária andasse. Muitos governadores que tinham concordado na reunião passaram a ser contra por conta do relator ou por conta do seu Estado que ia ser prejudicado. Então, eu estou aqui para agradecer a competência e a paciência do companheiro Haddad nesta política tributária. Para reconhecer o trabalho das pessoas que trabalham na Fazenda. E, sobretudo, reconhecer um companheiro que não era funcionário da Fazenda, que é o companheiro Beca, que já tinha trabalhado conosco no primeiro mandato e que estava trabalhando fora do governo e que aceitou o desafio de tentar fazer com que esse projeto pudesse andar. Então, como a gente é habituado a criticar, nós somos sempre habituados a reclamar do que falta, é importante que a gente tenha sensibilidade para dizer o seguinte: se não fosse a dedicação desse punhado de gente que resolveu conversar, fazer reuniões meia-noite, 1h da manhã, receber desaforo, receber não, receber mais ou menos, ou seja, se não fosse essa dedicação, a gente não estaria hoje vivendo esse momento histórico. Não é só o momento histórico da reforma tributária que só vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. Portanto, o que nós estamos falando aqui é que nós vamos apertar um botão para fazer funcionar um sistema que é uma espécie de um teste. Durante todo esse ano, esse sistema vai funcionar como teste para que, quando chegar dia 1º de janeiro de 2027, a sociedade brasileira ganhe, de fato e de direito, tudo aquilo que o Barreirinha falou, que o Haddad falou, que os relatores falaram e que o Alckmin falou. A coisa que vai ganhar agora é que, a partir desse mês, na mudança do imposto de renda, quem ganha até R$5.000 não vai pagar mais de imposto de renda nesse país. Essa é a conquista do dia de hoje. E por que o momento é histórico, gente? O momento é histórico, primeiro porque a gente está provando que, quando a gente acredita nas coisas, não existe possibilidade delas não acontecerem. O que é importante é a gente vencer a barreira daqueles que dizem não pode, daqueles que dizem é impossível, daqueles que dizem não temos condições, daqueles que dizem que não temos quadros. Quem visitar o sistema montado pelo CEP sabe que pode ter igual, mas melhor. É muito difícil que tenha um sistema melhor do que esse montado por brasileiros para brasileiros, por mulheres e homens desse país. Numa demonstração de que nós queremos utilizar a inteligência artificial para muitas coisas, mas não podemos prescindir da inteligência humana para fazer aquilo que os humanos nasceram para fazer as coisas acontecer nesse planeta Terra.
E o momento é tão importante que nós terminamos apenas 3 anos de governo. Ainda falta 1 ano para a gente terminar o primeiro mandato. Nós temos o menor desemprego da história do Brasil. Nós temos a maior concentração de massa salarial da história do Brasil. Nós temos o maior fluxo de exportação da história do Brasil. Nós temos a maior quantidade de trabalhadores com carteira assinada da história do Brasil. Nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Querem mais? Pois esse ano vai ter mais. O Brasil vai continuar crescendo e só tem um jeito da gente parar. É a gente conseguir fazer o povo brasileiro conquistar a cidadania plena. Fazer com que as pessoas pobres conquistem os direitos que estão garantidos para eles na nossa Constituição. Que estão garantidos na nossa Constituição. Para que as pessoas possam viver decentemente. E eu queria terminar, companheiro, dizendo para vocês, o orgulho é tanto, que até o cinema brasileiro, Haddad, é motivo de orgulho, não só com a Fernanda Montenegro disputando o Oscar, como o Wagner Moura ontem ganhando o Globo e o filme ganhando o primeiro prêmio. Não tem nada mais gostoso do que a gente mostrar que nós somos brasileiros, não desistimos nunca e quando nós acreditamos, nós fazemos acontecer. Parabéns, parabéns ao CEP, à Receita Federal e ao governo brasileiro por acreditar na sua capacidade. Muito É isso, nós acompanhamos ao vivo o lançamento do Portal da Reforma Tributária. A plataforma está disponível na página consumo.tributos.gov.br. Esta ferramenta permite que contribuintes comecem a se adaptar gradualmente às novas regras. Desde julho de 2025, mais de 400 empresas participam de um piloto para aprimorar as funcionalidades. Aprovada em 2023, a reforma tributária unifica vários impostos em apenas 2. O CBS, que é federal, e o IBS, dos estados e municípios. A intenção é ter mais transparência na arrecadação. A reforma começou a valer de forma gradual, agora em janeiro de 2026, quando empresas começaram a emitir notas fiscais com a indicação dos novos impostos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, explicou a importância da plataforma lançada hoje. É muito grande o que vai acontecer. Nós estamos falando de um sistema operacional que vai ter todas as informações sigilosas do país armazenadas num data center absolutamente seguro, que é o SERPRO, absolutamente seguro, que guarda todas as nossas informações fiscais no que diz respeito ao imposto de renda. E com o mesmo zelo fará agora em relação à emissão de notas por parte dos prestadores de serviço e dos fornecedores de bens. Isso vai nos permitir ter uma radiografia completa da economia brasileira, total da economia brasileira. O que está acontecendo com o desenvolvimento local de cada cidade? O que está acontecendo com isso online, em tempo real? Olha, o ministro Haddad também lembrou que a reforma tributária beneficia os mais pobres. É uma das primeiras reformas tributárias sobre o consumo que tem pretensão de ter progressividade, porque o pobre recebe cashback sobre um conjunto expressivo de bens tributados, mas que ele não vai pagar imposto. Além de uma cesta básica muito mais generosa, com proteína animal, e de uma cesta de medicamentos essenciais que também não serão tributados. Ela muda muito significativamente a vida dos brasileiros em geral e de quem empreende em particular. O vice-presidente da República afirmou que a reforma tributária vai trazer eficiência econômica e desenvolvimento. Então, essa é uma reforma histórica, porque ela traz eficiência econômica. Ela simplifica, 5 impostos vira um IVA dual. Há um estudo do IPEA, Simone,
que mostra que em 15 anos a reforma tributária pode fazer o PIB brasileiro crescer a mais 12%. Os investimentos, 14% a mais, e as exportações, 17% a mais. E o presidente Lula lembrou que a reforma só foi possível devido ao diálogo e agradeceu todos que trabalharam para que ela fosse aprovada. Se não fosse a dedicação desse punhado de gente que resolveu conversar, fazer reuniões meia-noite, 1h da manhã, receber desaforo, receber não, receber mais ou menos, ou seja, se não fosse essa dedicação, a gente não estaria hoje vivendo esse momento histórico. Não é só o momento histórico da reforma tributária, que só vai entrar em vigor em 1º de janeiro de 2027. Portanto, o que nós estamos falando aqui é que nós vamos apertar um botão para fazer funcionar um sistema que é uma espécie de um teste. Durante todo esse ano, esse sistema vai funcionar como teste para que, quando chegar dia 1º de janeiro de 2027, a sociedade brasileira ganhe. É isso, nós ficamos por aqui. As notícias oficiais do governo do Brasil e as políticas públicas que beneficiam a população, você acompanha aqui no canal Gov. Até a próxima.